Olá, boa tarde. Eu me chamo Gustavo e coube-me nesse presente trabalho falar um pouco sobre a resolução 313 do CNPJ que estabelece algumas mudanças durante esse período de pandemia que nós estamos vivendo de coronavírus, que se trata de uma ocasião excepcional. O que essa resolução do CNPJ nos diz? É praticamente um regime de plantão extraordinário, ou seja, vai ser um funcionamento extraordinário do Poder Judiciário. O que isso significa? Significa que o Poder Judiciário ele vai funcionar de uma forma diferente. É muito parecido com o que está ocorrendo conosco, que estamos fazendo aulas online. O serviço do Judiciário, do Poder Judiciário, ele fica suspenso presencialmente, não no seu total, porque alguns servidores continuam atendendo presencialmente, mas em número muito reduzido para que se evite o contágio. Ou seja, não quer dizer que esses processos estejam suspensos, eles estão em seu vigor, só que de uma forma remota, ou seja, o juiz ou o advogado vai tentar estar atendendo de forma remota, de uma forma online. E podemos dizer também, salientar, que essa medida não cabe ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal continua funcionando normalmente. Essa é uma forma de uniformização do sistema para garantir o acesso à justiça. Algumas coisas, alguns serviços ainda continuam, por mais que alguns prazos sejam suspensos de alguns processos, alguns serviços essenciais ainda vão continuar, como a busca e apreensão de pessoas, valores ou bens, a consultoria com advogados, essas coisas ainda vão continuar. Mas isso vai ser visto mais a fundo, de forma mais aprofundada pelo meu colega que vem falar a seguir. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou dar continuidade, me chamo Cleves, eu vou dar continuidade ao que meu amigo Gustavo estava falando, estava explicando sobre a resolução de número 313 do Conselho Nacional de Justiça. Na verdade eu vou dar só uma complementada, porque meu amigo no seu brilhantismo já explicou quase tudo. Essa resolução ela foi criada no dia 19 de março e ela foi criada logo após ser declarada a pandemia da Covid-19. Ela vem no intuito de regular o Poder Judiciário, ela vem no intuito de regular algumas questões referentes a atos processuais existentes nesse período emergencial, nesse período delicado que a gente passa, que a gente vive. Mesmo com o isolamento social, mesmo com o esvaziamento de prédios judiciais, nesse período de pandemia, o Poder Judiciário e o acesso à justiça, eles não podem parar, tendo em vista que é um serviço fundamental, é um direito do cidadão. Então essa resolução ela vem para assegurar que isso não aconteça. Essa resolução do CNJ ela vai suspender todos os prazos processuais em todo o território nacional. Ela vai suspender em todos os órgãos jurisdicionais. Como o meu amigo Gustavo já falou, ela traz um interessante conceito de plantão extraordinário. O plantão extraordinário ele nada mais é que uma continuidade, uma continuação do trabalho dos juízes e dos servidores públicos, só que de uma maneira diferente. Eles vão trabalhar de casa, eles vão trabalhar online, através de meios eletrônicos, o chamado teletrabalho. O juiz ele vai poder trabalhar, ele vai poder dar decisão, ele vai poder até sentenciar da sua casa. O advogado, por sua vez, vai poder agir da mesma forma, ele vai poder recorrer, ele vai poder peticionar, tudo através da internet. Então isso é uma proteção a mais a todos os cidadãos. Os processos eles vão poder caminhar sem a necessidade da presença física das pessoas, das partes, do juiz, do advogado, enfim. Então, como eu já tinha comentado, a resolução ela assegura assegura o acesso à justiça ao cidadão e ela tenta uniformizar todos esses trabalhos dentro do contexto atual que a gente está vivendo, dentro desse período delicado. Para resumir o entendimento, para eu parar de falar,
essa resolução ela vai impedir que o Poder Judiciário feche as portas, principalmente num período tão difícil. Então, gente, é isso. Eu tentei dar uma resumida ao máximo por causa do tempo. Espero que vocês tenham gostado e boa tarde a todos. Bom, galera, meu nome é Pedro, fiquei responsável pela parte do trabalho de dar uma explicação bem breve sobre direito material e direito processual. Direito material e processual, mesmo tendo uma centralidade bem distinta, podemos dizer, com significados não bem específicos em termos gerais, eles andam muito lado a lado. Porque o direito material é os bens jurídicos de um ser individual. O direito processual seria a garantia desses bens jurídicos do ser individual. Então, em um processo legal, os dois irão estar sempre juntos. E como podemos ver, o direito processual seria essa garantia que o indivíduo, num processo, teria esses bens individuais jurídicos respaldados em leis. Os direitos processuais são garantidos pelas normas e pelos princípios. Um dos princípios que a gente já viu e estudou em sala de aula, como o princípio da dignidade, o princípio da ampla defesa e por aí vai. Esses princípios vão garantir que nesse decorrer desse processo seja de efetiva a questão do jurista e de ambas partes, a garantia e por aí vai. E uma grande questão a ser debatida nesse período de quarentena, como podemos dizer, é que se os processos legais poderia ter essa suspensão de prazos, né? E pela questão estudada, poderiam sim porque, como podemos ver, o Ministério Público e os órgãos que aferem o nosso sistema jurídico, eles estão meio que parados entre si. Então, os processos que estavam em andamento tiveram que dar uma estagnada e dar uma parada para que possam ser retomados a seguir após essa quarentena e após que todos se normalizem. Então, recapitulando, o direito material seria todos os bens jurídicos do ser individual e o direito processual seria essa garantia que os direitos materiais sejam dados para o ser individual, tendo essa garantia em processo.